O Evangelho de Mateus, capítulo 14, a Bíblia vai nos narrar a morte de João Batista. Também vai dizer que Jesus foi ao deserto, curou muitas pessoas e ali ele fez uma grande multiplicação de pães e peixes, dando de comer para aquela gente. No final do capítulo 14, a Bíblia vai narrar a estadia de Jesus em um lugar chamado Genezaré, onde ele cura também muitos enfermos. Mas eu quero ler com você o versículo de número 25, que diz assim: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Esse episódio foi depois da multiplicação de pães e peixes. O Senhor Jesus falou para os seus discípulos irem na frente, pegarem aquele barco e atravessarem o lago de Genezaré. Ele mesmo se retirou, subiu para o monte e foi orar. A Bíblia diz que os discípulos indo, eles começaram a ter muitos problemas ali na travessia do mar, porque as ondas se levantavam e se açoitavam com muita força, ricocheteando naquele barco. Aquele barco então começou a balançar de um lado para o outro e eu imagino o trabalho, a mão de obra daqueles homens. Ali tinham homens qualificados, conheciam o lugar, conheciam o barco, conheciam o lago Genezaré, mas mesmo assim as ondas e o vento açoitavam, a tempestade caía e na quarta vigília da noite, significa entre 3 e 6 da manhã, de repente eles veem alguém andando sobre as águas. A Bíblia diz que eles se apavoram por causa do medo, do pânico, eles acham que é um fantasma, um espírito, mas era o Senhor Jesus Cristo. Ele vinha andando por sobre o mar no encontro dos seus discípulos. Quando Pedro pergunta, é o Senhor mesmo? Então manda eu ir ter contigo. Jesus falou, vem. E a Bíblia diz que Pedro então andava também sobre as águas. O que eu quero que você reflita no dia de hoje é que o maior problema daqueles discípulos era o mar, eram as ondas. Assim fica a nossa vida quando Jesus não está dentro do barco, quando ele não está na direção. As ondas açoitam e não importa se você é muito bom naquilo que faz, se você é muito técnico. Ali tinham pelo menos 4 pescadores profissionais dentro daquela embarcação. 4 discípulos eram pescadores profissionais, lembre-se disso. E mesmo assim eles não detinham o controle do barco. Pelo contrário, estavam apavorados, estavam amedrontados, não sabiam mais o que fazer, até que Jesus vem sobre as águas. O texto, ele nos informa que Jesus andava sobre as águas. Qual era o maior problema dos discípulos? As águas. O que fazia eles terem medo? As águas. Quando Pedro olhou para baixo, o vento soprou e ele ficou com medo de naufragar naquelas águas. Pois o que Jesus está querendo dizer é que o seu maior medo, aquilo que você não tem mais controle, aquilo que você não tem mais como fazer nada, mesmo que você seja um profissional melhor naquilo que faz, ele está sobre as águas, ele está sobre o problema. Não há nada que não esteja debaixo de seus pés. Deus está no controle de toda e qualquer situação. Imagine você que aqueles discípulos, tecnicamente falando, deviam conhecer tudo sobre aquela embarcação, deviam ter mexido em vela, deviam ter remado, deviam ter tirado água, mas nada dava certo, porque Jesus estava fora do barco. Mas o Senhor Jesus, o Rei de toda a terra, o Filho de Deus, ele passeia em cima do seu problema. Olha, muitos casamentos são desfeitos e às vezes a mulher fez de tudo para salvar, se doou integralmente, fez o melhor que ela podia e ela não sabe, ela pergunta, meu Deus, o que eu faço para resgatar o meu marido, para resgatar a minha casa? Minha irmã, deixa eu te falar, Jesus está sobre as águas, ele está acima do seu problema, ele é maior do que o seu problema, ele pode solucionar o seu problema, basta você crer, basta você acreditar, ele ainda não saiu do controle da situação e ele tem poder para fazer qualquer coisa. Às vezes você que está aí desesperado, a vida toma rumos e tudo que a vida nos oferece para qualquer pessoa
são muitas vezes dificuldades, mas Jesus Cristo, Ele é soberano, Ele está por cima do mar. A Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 40, versículo 12, quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. O que Isaías está dizendo é que Deus, Ele tem o controle do universo. Então, não se desespere, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e tudo Ele fará. O apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo de número 16, versículo 20, diz assim que breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Não tema a tempestade, não tema as intempéries, não tema as dificuldades da vida. Jesus está passeando sobre as dificuldades. Que Ele te abençoe, te dê fé, te dê força, te dê foco, que você não desista do seu problema, porque Ele vai te ajudar nessa travessia. O Senhor te abençoe e te guarde. Shalom.